Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Sandro, obrigado pela participação no Troca. Tá Então, super perdoado por dizer que era fácil apitar, mas depois ele se corrigiu. Aí agora ele ainda nota 10, saiu com nota 10. Começou 6,5, viu, Mansur? Mas saiu com nota 10. valeu, Sandro. Obrigado pela participação no Um Foi de hoje. abração. Hoje o quadro Valeu. não era foi ou não foi. Hoje o quadro era só foi, porque tudo foi. Tudo foi pênalti. A juizada acertou geral e mostramos 2 lances capitais do jogo do Corinthians que ajudou a classificar o Palmeiras, né? Tá na hora dos melhores momentos. E de fato, né? Quem achou que o Corinthians poderia... É porque ontem a gente estava discutindo isso aqui um pouco com o radical Rocco nesse Júnior. assunto. Diga, então Não, não vai primeiro. Quem sou eu? Eu sempre digo, eu não tenho nenhuma vocação para ombudsman e para dizer como a imprensa deve se comportar, mas acho que a gente tem até o direito e, por vezes, o dever de discutir os nossos posicionamentos. Até porque a gente tem que pensar em qual vai ser a nossa posição, Claro, cada um de até nós. porque a gente tem que saber como vai se posicionar. Pensa nos seus critérios. Eu acho que quando a gente alimenta esse tipo de debate sobre o comportamento de um time profissional, a gente, por vezes, coloca em dúvida a reputação das pessoas que estão trabalhando. Eu acho que a gente precisa reagir a fatos que a gente comprovadamente entenda como comportamentos incorretos diante de um jogo. No mais, é verdade que o futebol brasileiro já deu muito exemplo ruim. É verdade que a gente foi o país que precisou ter, durante 2 temporadas, 2 rodadas finais de Campeonato Brasileiro com clássico estadual, porque as pessoas não acreditavam uma nas outras, e porque teve clube e não profissional de campo, muitas vezes dirigente fazendo coisa errada, instruindo a tirar os principais jogadores, inclusive em rodada final de Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que esse assunto surja na cabeça das pessoas. Agora, é bom ficar claro, e a cada vez que acontece um resultado como esse, é bom para ficar claro que, na imensa maioria das vezes, os profissionais que vão a campo honram a profissão e agem corretamente. Mas o que estava sendo discutido, Mansur, nesse caso é o seguinte, eu acho que a gente nunca pode partir do princípio de que o jogador vai entrar em campo com vontade de perder. Claro. Mas tem decisões de clube e de comissão técnica que abalam a motivação para aquele jogo, né? Então, se você entra com um time que não é o titular, você já tem a situação do campeonato. O Corinthians sabia que ia ser primeiro colocado. E essa era a discussão pertinente para hoje, porque o Corinthians viveu uma situação em que o jogo para ele, numa sequência de jogos, inclusive onde ele eventualmente pode até sobreviver, digamos assim, ressuscitar na Sul-Americana, onde ele parece ainda distante de classificação, e ele tem um jogo eliminatório de Paulista na terça-feira. Situação um pouquinho melhor do que a do Bragantino. Ele tem 4 pontos. O Bragantino tem 3. Mas está 5 pontos do líder do grupo, que tem 9 e classifica 1. Também, como o Bragantino classifica 1. Mas no que é o calendário do Corinthians nesse momento, o certo para o Corinthians era ele colocar em campo o time que ele colocou. É uma decisão absolutamente indiscutível. E o comportamento dos jogadores em campo foi absolutamente profissional, como tem que ser. Agora, de fato, né, Nori, se você pensar do lado do Palmeiras, existia um risco aí, né? Sim. O torcedor do Palmeiras que queria que o time se classificasse ia pensar o seguinte, bom, meu time está entrando com o time B, né? E o meu adversário que precisa ganhar também está entrando com o time B. Então era uma situação de duplo risco. Verdade. Mas o Mansur foi muito feliz no que ele colocou, estou plenamente de acordo, Barreto. Existe, infelizmente, enraizada
enraizado, vamos colocar assim, na cabeça do torcedor brasileiro, uma questão de que o jogador de futebol é um irresponsável, é um malandro. Não, o jogador de futebol é um profissional. E acho que o atleta profissional de futebol no Brasil cada vez mais avança nesse sentido de responsabilidade. Esses caras estão passando hoje, na época de pandemia, com a sequência de jogos, abrindo mão do tempo com as famílias, se expondo a lesões, evitando, muitas vezes, deixando de fazer recuperações melhores para cumprir com seus compromissos, aceitando redução salarial. Muito jogador de futebol pelo Brasil, inclusive de time grande, aceitou redução salarial nesse período, mas nem isso coloca na cabeça de um grupo de torcedores de que não consegue tirar isso da cabeça desses caras. Jogador de futebol é tudo malandro, jogador de futebol é tudo vagabundo. Não, os caras são trabalhadores, trabalham numa área que remunera muito bem, alguns deles, muito pouco, dentro de um universo grande, e muitas vezes a gente se deixa pautar por comentários de torcedores, por ações de redes sociais, que não acrescentam absolutamente nada ao debate saudável do futebol. E acho que os jogadores do Corinthians deram uma lição de profissionalismo hoje, profundamente fundamental nesse momento pelo qual passa o país, né? Os caras entraram em campo com o que podia ter de melhor nessa circunstância, com todo o direito de fazer essa escolha, sofreram um gol de empate e 2 minutos depois fizeram o 2-1, né, para acabar com qualquer ilação que pudesse acontecer aí. Eu estou numa fase que eu acho que a gente tem que aplaudir muito o profissionalismo da maioria dos jogadores de futebol no Brasil pelo momento que a gente está passando. Principalmente nesse momento, né? Os jogadores de futebol estão sendo submetidos aí. Aliás, isso é tema da minha coluna no Globo hoje, falando especificamente do Fluminense, né? O que o Fluminense sofreu também em termos de logística nas últimas semanas, né? Os atletas estão pagando um percentual enorme dessa conta. E a gente muitas vezes passa batido por isso, né? A gente só quer saber do desempenho em campo. Até gostaria de ouvir mais os atletas sobre isso. Sobre o peso que tem a alimentação, o descanso, o tempo que você passa viajando, né? Isso tudo aí não é frescura de jogador mimado. Não, isso tudo influencia no desempenho. Alguns episódios que, infelizmente, às vezes a gente está assistindo a tantos episódios em sequência que fogem à normalidade, beiram um absurdo, que a gente fica até anestesiado por vezes. Essa semana, além de um time de futebol dormindo no chão de um aeroporto, foi Independiente, tem um jogador do Boca, que por causa da sequência de jogos, o Andrada, goleiro do Boca, viajou ao Equador para o jogo da Libertadores sem saber o resultado do teste PCR, soube que era positivo já tendo pousado no Equador e, pelas normas do país, teve que cumprir quarentena num hotel, está sozinho, isolado do grupo, sem saber quando pode voltar para casa. Os jogadores estão sendo submetidos a esse tipo de situação, né? Sem falar também, Mansur, Barreto, das sequelas provocadas pela Covid. Nós tivemos 2 casos de jogadores do Boca que desenvolveram miocardite aguda em função da Covid, né? E esse é um tema recorrente em cardiologistas hoje, os clubes de futebol estão estudando isso através de seus departamentos médicos, porque o atleta que tem Covid, muitas vezes ele tem algumas sequelas que interferem no seu rendimento esportivo. E no caso de uma miocardite, né, uma inflamação de coração ali, isso complica demais a sequência da carreira de alguns jogadores. Então é por isso que eu falo, a gente não pode se deixar levar por pauta que vem de ódio de rede social. A gente tem que respeitar o que esses caras estão fazendo, o que esses caras estão passando. E o Wagner Mancini, técnico do Corinthians, tinha observações a fazer também nesse jogo, né? Já que está classificado, pode usar um jogo também para rodar o elenco, ver quem é que está pronto. Tinha, por exemplo, a situação importante do Matheus Vital, que começou essa temporada jogando muito bem, se machucou e agora está voltando. Quer dizer, você precisa dar rodagem para esse cara, né, Mansur? Claro, os jogadores vão precisar saber ter como minutos, porque daqui a pouco, em jogos mais importantes do que esse, eles vão precisar ser usados. E ele era um jogador, o Corinthians tem uma série de problemas. Essa mescla de time A e B que o Corinthians começou a usar quando a maratona se intensificou no Campeonato Paulista, ela acabou tendo muita dificuldade depois de ter como produto final um time totalmente competitivo, um time totalmente equilibrado. Mas nos melhores momentos que o Corinthians teve no Brasileiro do ano passado, já com o Mancini, que foi um momento até um pouco curto, mas houve um momento de boa produção. E o que o Corinthians tinha de bom no início desse ano passava muito pelo Vital. É um jogador com capacidade de atuar pelo lado de campo, fechar pelo meio,
Por vezes, pelo lado direito, tinha um entendimento muito bom com o Fagner. E o Corinthians sentiu também. Já não tem tantos recursos assim. A saída dele foi um peso. Ele saiu no melhor momento dele no Corinthians. Isso. Ele sofre a lesão no melhor momento dele, da carreira dele no Corinthians, né? É um cara muito novo ainda, mas ele estava finalmente colocando em campo todo o potencial que se sabe que ele tem, que motivou a contratação dele pelo Corinthians. Aí deu esse azar, que faz parte da carreira, quando ele estava no seu melhor, se firmando como talvez o principal atleta do Corinthians, tecnicamente, sofreu a lesão. E você citou que o Corinthians desempatou logo depois, né, Nori? E acho que vale a pena destacar também a reação do Mandaca, né? Jogador que estava atuando improvisado na ala direita, ele que é volante, tem 19 anos, estreou nos profissionais fazendo gol. E aí, né, tem toda a história pessoal do jogador também envolvida nisso aí, né? A comemoração dele, que bacana. Os estaduais, eles acabam por vias tortas, né? Mas produzindo muitas dessas imagens, né? Muitos jovens tendo as suas primeiras oportunidades, fazendo seus primeiros gols como profissional, cenas de jogadores se emocionando. Talvez isso revele um pouco mais da vocação desses torneios nesse momento. Talvez isso seja algo que fique como lição. Vamos ouvir o Mandaca, né? Sobre esse momento que ele viveu e depois também o Wagner Mancini fazendo uma avaliação do que foi a partida. Acho que nem a máscara vai conseguir tampar o tamanho do sorriso aqui. O Mandaca está conversando com a gente, tem plateia. O Fábio Santos está assistindo também. Primeiro, que dia hoje, hein? Pior que é mesmo, isso é um dia inesquecível da minha vida. Conversei até com um amigo meu hoje que falei para ele que ia ser um dia maravilhoso hoje. Que eu ia fazer um gol hoje mesmo? E glória a Deus se concretizou, né? Mandaca é apelido. É, apelido. Por quê? Por causa é um bairro onde eu venho que botaram o meu apelido de Mandaca, mas o bairro é Mandacaru. Aí, tipo, eu peguei esse apelido porque eu gosto e tenho orgulho de honrar meu bairro onde eu nasci, entendeu? E você acha que a turma lá tá como hoje depois desse jogo? Agora deve estar festejando, né? Muitos corintianos lá devem estar soltando até fogos. Sabe que logo depois do seu gol teve um comentário do Fábio Santos que ele falou: é a base mais chorona do Brasil. Queria que você falasse da emoção. Aí é a resenha dele. E como foi a emoção de ir na sua estreia, primeiro jogo, teve o cabelo raspado essa semana, muita coisa aconteceu, mas com um final feliz. Mas graças a Deus eu fiz um grande jogo, né? E eu quero dedicar esse gol para minha mãe, que tenho certeza que ela deve estar assistindo. Como ela chama? Irani. E desejar um feliz Dia das Mães. Eu amo muito ela de coração e quero mandar um abraço para minha namorada. Juliette campeã, Mandaca. É isso aí, todo Paraíba todo imenso agora deve estar comemorando. Ela acabou de ser campeã aí do BBB e agora na minha estreia de titular eu fiz um gol, agora Paraíba está em festa. Olha, a volta do Vital ela é essencial, porque se trata de um jogador que vinha muito bem, mas que ficou 6 semanas afastado. E 6 semanas é óbvio que você perde um pouquinho do ritmo, né? Então, aos poucos, a gente está dando a possibilidade dele jogar, até porque é um atleta que está inserido dentro daquilo que a gente entende que deve ter na equipe do Corinthians, né? Hoje ele fez um bom jogo, ele iniciou por dentro, aí pediu para ficar mais aberto na esquerda, até para gerar um pouquinho de confiança nele, e eu entendi a troca dele do GP, porque neste momento é importante que ele reencontre tudo aquilo que ele vinha fazendo, e sem dúvida nenhuma é um atleta que vai nos ajudar ao longo da temporada, principalmente agora que nós vamos entrar em jogos decisivos. Aí fizemos a volta, né? O Mancini fala do Matheus Vital e o Mandaca explica a origem do apelido, né? Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão, né, Nori? Diria Luiz Gonzaga. É o cacto brasileiro. É bonito demais isso aí. E essa a imagem, como o Mansur destacou, né, da garotada aproveitando a oportunidade, fazendo gol, contando as suas histórias. O futebol é rico nisso, riquíssimo nisso. E muitas vezes a gente deixa de contar essas histórias para ficar muito preso a outras questões do jogo, né? A gente gasta tempo demais falando de sistema de jogo, de esquema tático, e às vezes deixa passar histórias bonitas como essas aí. Acho que tem que encontrar um meio termo. O futebol brasileiro é muito rico nessas histórias de superação e muitas delas engraçadas também. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados.
mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem para mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.